Os irmãos podem tomar assentos. Vamos chegar ao Senhor em oração. Pai, mais uma vez estamos aqui nos apresentando diante de Ti para ouvir a Sua palavra. Queremos pedir, Pai, nessa hora que, de forma especial, o Senhor possa, de facto, falar conosco, possa nos tocar, como nos tocaste quando estava aqui, irmão Rosário. Fale conosco, Senhor, através da Sua palavra, e eu peço que o Senhor use a mim, sem nenhuma qualificação, porém, somente no nome de Jesus. Tudo isso eu quero deixar em Suas mãos, pedir que o Senhor possa fazer chegar esta mensagem aos corações mais humildes possíveis, fazer-nos compreender de facto o Teu Evangelho. Essa é a nossa causa aqui nesse lugar, para que então possamos Te adorar da forma como recomendaste. Tudo isso, Pai, queremos deixar em Suas mãos desde já, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Atos capítulo 4 será nosso texto de exame. Do versículo 1 ao versículo 12 será a nossa concentração. Eu vou proceder à leitura. Assim diz a palavra do Senhor. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder e em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. São as palavras registradas por Lucas no livro de Atos, a partir de um evento que aconteceu no capítulo 3 de Atos, em que a Bíblia relata que na hora nona, 15 horas, por volta dessa hora, Pedro e João subiram ao templo para poderem orar. Diz também o texto que existia um coxo de nascença que era deixado sempre na porta e ele ficava ali a pedir esmolas.
Neste dia, esses homens, como de habitual, sobem ao templo na hora que eles sabiam, se calhar eles faziam isso constantemente, 15 horas. Eles sobem no templo para orar e encontram esse homem no mesmo lugar. Não é novidade para Pedro e João. E o jovem ou o homem ainda está a fazer a sua atividade normal, pedir esmola. Só que esse foi um dia diferente para esse homem, porque ele não esqueceu de fazer o seu trabalho, que era pedir esmola. Ele não viu que, eu já pedi esse várias vezes, então é mais uma vez que eu vou estender a mão para eles. Mas ele levanta as mãos para eles e pede. E a Bíblia fala que Pedro e João chegaram para ele e Pedro fala que nós não temos ouro nem prata. Depois de Pedro pedir para que aquele fixasse os olhos neles. E diz que não tenho ouro nem prata, mas isso que temos, nós te damos. Referindo que era Jesus. E a Bíblia fala que Pedro pegou a mão daquele homem e puxou. Aquele homem ficou em pé. Até o texto diz que ele saltou, ficou em pé porquanto ele era coxo de nascença. Ou seja, ele nunca tinha praticado a atividade de marcar os passos, de caminhar. E tendo ele ficado de pé, entrou no templo com Pedro e João. Ele estava agarrado entre os dois. E o povo vendo aquilo, a Bíblia fala que até o próprio homem que fora curado dessa enfermidade, ele ficou a glorificar o nome do Senhor enquanto estavam no templo. E Pedro apanha uma oportunidade porque as pessoas começaram a olhar para eles admirados. Acredito que se fosse nossos dias, a fama viria para Pedro e para João. E esse homem que foi curado todos os dias teria que ser dado a oportunidade para dizer que um Deus estava sentado ali, mas Pedro encontra essa oportunidade para tirar todo o conjunto de certeza, de confiança que todo o povo estava a pôr em Pedro e em João para dizer: nós não somos nada. Não podem ficar admirados por nós. Quem fez isso é Deus. Ele apresenta Cristo, apanha uma oportunidade para apresentar Cristo como sendo a causa de todo aquele feito. Então, esse devia ser de fato também a nossa intenção, todas as vezes que tivéssemos oportunidade de falar de Cristo, saber que é Ele a qual nós temos que pôr no centro e toda a atenção tem que estar em Cristo e não em nós. E estando ele a falar, como diz aqui Lucas a relatar, chegam os principais, vamos ver isso no versículo 1, que estava nesse grupo o conjunto de sacerdotes, estava nesse grupo o capitão do templo e homens de autoridade espirituais, encontrando eles falando a respeito de Cristo e que o povo estava ali a olhar. Lucas relata isso no versículo 2, diz que lhes doeu ver Pedro falar com tanta ousadia e o povo estava tão atento a escutar, pois era um momento em que eles deviam estar a prestar ouvidos, se calhar, nos sacerdotes fazendo outras coisas, mas eles estavam fitados com Pedro e João, que Pedro, usado por Deus, estava ali a falar das maravilhas que Cristo havia feito por intermédio desse homem. E eles doendo-se, ou seja, invejando aquele cenário, eles pegaram esses homens, colocaram na cadeia e esperaram que no dia seguinte pudessem dar a oportunidade deles para poderem ouvir. Eu queria trazer como tema a convicção do Evangelho é o que nos falta para a transformação. A convicção do Evangelho é o que nos falta para a transformação. Porque quero vos apresentar que esses dois homens, Pedro e João, que foram presos por causa de anunciar o nome de Jesus, estavam convictos. Eu quero tirar a nossa atenção, não deixar que João não estivesse ali, mas quero fitar em Pedro, que nós conhecemos todos os males de Pedro. Para João podemos falar, não vemos nenhum mal na trajetória da caminhada de Jesus com seus apóstolos, nós não vimos João cometer algum delito, mas Pedro
Pedro nós conhecemos, aquela que mais sabemos negou o próprio Jesus 3 vezes. E este Pedro, que está numa situação de aperto, porque estava a pregar o mesmo Jesus que ele negou. Eu quero trazer como primeiro ponto, Jesus é a causa da transformação de Pedro, como de qualquer homem que está aqui. Nós vemos Pedro um homem falho, um homem com muitas falhas, um homem que olhando nós para os discípulos, acho que se falassem para nós quem queremos excluir, podemos olhar para Pedro como o primeiro, muito precipitado, falava de qualquer maneira, pois embora acertava, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Então, é Pedro que quando no dia seguinte, eu vou fazer esse ponto do versículo 7 a 9, onde diz o seguinte, vou começar do versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Ou seja, aquela ocasião devia se calhar fazer Pedro ficar muito triste, ou Pedro ficar com muito medo. Por que razão Pedro ficaria com medo e triste? Porque Pedro sabia que esse mesmo conselho, se calhar com mais pessoas, mataram Jesus. Sabia que esse conselho, quando se reunia para decidir fazer uma coisa, executava. Então Pedro sabia que eu posso não sair desse sinédrio, ou nós podemos não sair deste conselho vivos. O fato de porem eles presos e deixar para o dia seguinte, Pedro sabia que onde eles estão essa hora, estão a pensar em como vão tirar nossa vida. Mas isso não amedronta Pedro, que quando fazem a pergunta para ele, com que poder e em nome de quem você está fazendo essa coisa, Pedro apanha uma oportunidade. A Bíblia fala que depois de serem trazidos no dia seguinte, eles foram colocados no meio. No lugar onde Pedro podia estar a pensar como vai ficar minha esposa, porque a Bíblia relata que Pedro era casado, como vão ficar se calhar meus filhos, não temos relatos, se é que ele tinha. Pedro podia pensar muitas coisas. Mas a certeza que ele tinha é que eu posso não sair daqui vivo. Mas Pedro aproveita aquela ocasião que a Bíblia relata que eles foram colocados no meio e as autoridades pedem nos expliquem. E Pedro, tendo aquela oportunidade, não diz, nós estamos a pedir, não vamos continuar, acho que houve um equívoco, nós podíamos ter falado pouco só, podíamos ter ido para casa, não temos a vantagem de ficar aqui a vos explicar, nós podemos sair. A Bíblia fala que Pedro apanha uma ocasião. Eu fico maravilhado por quanto na mente deles, ao pôr no meio, estavam a mostrar o povo como pessoas condenadas, ou para pessoas que estavam no sinédrio como pessoas que cometeram algum delito. Mas eles não sabiam que ao pôr eles no meio, estavam a pôr a palavra de Deus no meio para ser bem explanada, que ali era o centro propício para que aqueles homens não fossem... não tivessem desculpas no dia em que Deus quisesse lhes condenar. E Pedro apanha aquela oportunidade e Pedro fala. E uma coisa que eu gosto de Pedro é que, apesar dele estar nessa situação, ele não se esquece que aqueles homens exercem alguma autoridade. E nós podemos ver o que Pedro vai dizer. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, principais do povo, vós, anciãos de Israel. Então, Pedro não vê, vou morrer, eu vou falar qualquer coisa, se quiser vão me matar. Não, Pedro encontra a ocasião, respeita todas as autoridades que estão ali e começa a dar o seu discurso. Então, Pedro é um homem que primeiro, ele sabia, a partir de Jesus, capítulo 10 de Mateus, que Jesus Cristo já tinha deixado claro que eis que vos envio como ovelha no meio de lobos.
Porém, naquele período, eu acredito que Pedro ainda não tinha entendido bem o que isso significava. Jesus ainda, eu peço para abrirmos Mateus capítulo 10, para vermos ali que Pedro estava numa situação em que, de fato, as palavras de Jesus estavam ali em cada momento. Capítulo 10, versículo 16, vamos observar. Diz assim a palavra do Senhor, Jesus dizendo: eis que vos envio como ovelha ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como pomba. Pedro estava nesta situação em que ele foi prudente e foi simples com a oportunidade que ele foi dado. Que fosse para morrer, mas ele usou essas ferramentas que o Senhor Jesus deu a ele. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e os açoitarão nas suas sinagogas. E sereis conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho e eles aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dei cuidado como ou que haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós mesmo quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Se nós voltarmos para o texto de Atos, nós vamos compreender logo no versículo 7, que a Bíblia fala, no versículo 8, perdão, a Bíblia fala que Pedro é tomado pelo Espírito Santo. Quero vos apresentar um Pedro iletrado, um Pedro que não passou em nenhuma academia, um Pedro que não teve um instrutor renomado como eles tinham designado, um Pedro que não passou pelas classes mais baixas do ensino religioso, um Pedro que está à deriva aos olhos dos homens, mas um Pedro que Jesus está a executar nele aquilo tudo que Jesus havia dito no capítulo 10 de Mateus. Pedro é tomado e Pedro para em frente de homens de letra, homens de ciência, homens acadêmicos, e Pedro encontra aquela oportunidade. O Espírito Santo, que Jesus fala, que iria ministrar nele, está em Pedro. Um Pedro que negou Jesus, um Pedro que não sabia falar, um Pedro que errava sempre. Neste exato momento, Pedro tem a convicção do Evangelho, Pedro conhece Cristo, Pedro vê Cristo sendo açoitado, Cristo na cruz, vê Cristo morto, vê Cristo ressurreto. Então Pedro está convicto que aconteça. Pedro já sabe, Pedro se lembra das palavras de Jesus em Lucas capítulo 14, 26, que aquele que não aborrecer pai, mãe, marido, tal, até a sua própria vida, por minha causa, não é digno de ser chamado meu discípulo ou de entrar no reino dos céus. Pedro está convicto disso e Pedro está a ir para lá, seja o que Deus quiser. Eu vou falar, primeiro vou responder a pergunta: quem me deu esse poder? E depois vou dizer em nome de quem eu estou a fazer isso. Então, nós podemos ver a partir daqui que depois que a convicção chega em Pedro, há toda essa transformação. Nós vemos um Pedro transformado. Isso tem que servir de nós como lição. Como eu estava a apresentar como primeiro ponto, Jesus é a causa de toda a transformação que nós tivermos para a glória de Deus. Nós podemos andar na igreja quanto tempo quiser. Pedro andou com Cristo muito tempo, mas teve muitas dúvidas. E nós podemos olhar, mas Pedro estava de fato salvo, mesmo sabendo que ele estava. Mas aqui nós vemos um Pedro que já está convicto, já está convencido do Evangelho. E é isso que eu sinto que nós precisamos. Porquanto, às vezes, eu sinto que o Lucas 14, 26, nós não conseguimos até hoje aborrecer nossa vida por causa do Evangelho. Passamos mais tempo procurando condicionar coisas para a nossa vida, termos uma vida fina, estarmos em alguns patamares de fazer tudo, nos esquecemos da coisa principal, que é
ter um relacionamento verdadeiro, ter a convicção de Cristo na cruz, morto, ressurreto, e aquele que está nos céus intercede por nós. Nós não temos ainda isso. Por isso que ainda estamos atrás de coisas fúteis nesta vida, ainda estamos atrás de satisfazer os prazeres, de ganhar coisas nesta vida que, quando reparamos para outros, têm e nós não temos. Mas essa hora, eles estão a fazer suas coisas, você está aqui perdendo o seu tempo, porque você ainda não tem a convicção de Cristo. Não há diferença entre você e ele. Nem pelo fato de você estar sentado neste lugar, de pensar que eu estou junto com esses. Eu quero aconselhar a você, a todos quantos estamos aqui, a fazermos sempre uma oração, pedir a Deus que nos salve, porque estar simplesmente neste lugar não significa que nós estamos salvos. É importante nós examinarmos nossa vida. Não importa quanto tempo nós estamos a andar na igreja, se não há uma transformação na nossa vida, se não há abandono ao pecado, se não há essas coisas, meus queridos, quero falar para vocês, biblicamente, nós vamos ao inferno sentados nesta sala, ouvindo a palavra de Deus, tendo a Bíblia na sua casa, na sua mão, tendo os joelhos ainda limpos para pôr no chão e pedir a Deus que te salve. Qual é a diferença entre você e outra pessoa que vai numa igreja que você sabe que ali não se adora a Deus? Porque você está a vir a CCC. Às vezes é isso que nos convence a ir para a CCC é uma igreja bíblica e tudo. Se o Cristo que está na CCC, que transformou aqueles que você conhece, que estão transformados na CCC, não te transformar, você continua a ser uma pessoa qualquer, vindo à igreja. Pedro apanha a oportunidade para externar que, senhores, apesar de vocês terem na vossa cabeça que eu sou um homem iletrado, não estudei, mas esse é o ambiente que eu vou vos responder de forma sábia. Eu vou partir para o meu segundo ponto, que Jesus é a causa dos milagres, de tudo que acontece. Porque a pergunta deles é, com que poder e em nome de quem vocês fizeram essa coisa? E Pedro vai responder, que isso nós vamos encontrar a partir do versículo no versículo 10, nós vamos encontrar isso. Diz o seguinte: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos ou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro sabia que o nome que eles estavam a odiar naquele lugar era Cristo. Então Pedro podia usar várias coisas para não falar o nome de Jesus. Mas Pedro traz eles e centra em nome de Jesus. E não encontra um momento para dizer, não, vocês são santos, aqui vocês mataram. Então Pedro está certo, vocês podem até me matar, quero que saibam, vocês mataram esse homem. Mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Então, no nome dele, é que esse homem que está aqui está curado. Então, estejam preparados para nos lançar a pedra, para fazerem tudo. Se vocês são líderes que são levantados por Deus, saibam que Deus que levantou a Cristo era a autoridade, mas em nome de Jesus eles fizeram aquilo. Então, Cristo é a causa dos milagres, das curas e de tudo que estava acontecendo naquele lugar, a qual eles estavam sendo colocados. E é isso que eu quero falar para você, que da mesma forma que Cristo curou aquele homem, de forma que para os homens era impossível, porque aquele era um homem que nasceu coxo, não é um carro, não foi uma enfermidade, ele nasceu coxo, que para os homens aquilo era quase que impossível, mas Cristo fez para a sua glória. Eu quero dizer a você, não importa o quão nosso coração está seco, às vezes podemos pensar assim, eu já nem sinto mais aquela vontade de orar, mas eu
Eu não entendo nada. Eu quero dizer a você que Cristo é a causa de todos os milagres, de todos os sinais, de todas as coisas. Se você orar a Ele, Ele vai transformar seu coração e você vai passar desse estado para um outro estado, para a glória de Deus. É em nome de Cristo que tudo isso pode acontecer e não em nenhum outro. No terceiro ponto que eu quero trazer, sempre, Cristo é o fundamento da nossa fé. Cristo é o fundamento da pedra de construção que Pedro usa. Nós podemos ler ainda na fala de Pedro, da sua primeira defesa, no versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A pedra de esquina que os edificadores está em Salmos 18 a 22. Nós podemos observar que o salmista ali fala que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi colocada como pedra angular da construção ou do edifício. Para os que entendem de construção, sabem a importância de pedra angular. Pedra angular é aquela que segura, de facto, duas paredes, ou seja, aquele canto que nós podemos ver. Por baixo tem uma pedra angular que suporta o peso das duas paredes. Então, os construtores precisam encontrar, de facto, uma pedra ou algo bem duro para colocar, para suportar aquele peso. Ou seja, alicerce. E Pedro aproveita essa ocasião para dizer: vocês são construtores, estão a construir alguma coisa. Pedro acreditava que eles eram construtores, sim, porque eles ensinavam o povo. O povo confiava nos sacerdotes e todos aqueles que estavam no lugar de eminência religiosa. Então Pedro fala que vocês são construtores, são edificadores, mas a pedra principal que vocês deviam usar para construir, para ensinar ou para fazer tudo, vocês rejeitaram. E é essa mesma pedra que vocês rejeitaram que Deus levou e é ela que Deus vai considerar para a construção de qualquer edifício. Vocês reprovaram. E qual era essa pedra? Era o próprio Cristo. Que aqueles homens ali estavam a mostrar que rejeitaram Cristo como a pedra angular para a edificação. Como a pedra de esquina estava a ser rejeitada por eles ao torturar aqueles homens por causa do nome de Jesus, ao fazê-los sofrer por causa do nome de Jesus. E Pedro está a dizer: aquilo que vocês rejeitaram, essa mesma pedra é que é essencial para mostrar que tudo que vocês estão a fazer, todo o ensino que vocês estão a dar, todos os sacrifícios que vocês estão a fazer para o povo, tudo que vocês estão a fazer, sem este homem nada vai servir para Deus. Isso é uma advertência para nós, porque nós também, a Bíblia nos chama várias vezes de edifícios, de edificadores, como podemos ver na primeira carta de Coríntios 3:9, podemos ler. Na primeira carta aos Coríntios, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós somos edifícios. Todas as vezes que alguém está sobre nós a ensinar, ele está a lançar fundamento sobre nós. E nós também somos os próprios edificadores, porque nós também participamos nessa construção da fé que nós temos em Cristo Jesus. Então, se você está a procurar ter uma vida com Deus, se você está à procura de ser filho de Deus, se você está à procura de fazer alguma coisa para crescimento espiritual, quero dizer a você, como Pedro disse a esses homens: não deixe a pedra angular, porque teu edifício pode ser construído por bases erradas. Há necessidade de você ter Cristo como a base de todos os fundamentos que você tem para se considerar cristão, para ser salvo. A base de tudo que você tem que alimentar a sua alma, seu espírito, tudo que você come
como alimento espiritual, a necessidade de ser Cristo a base e não ter nenhum outro fundamento. É o que Pedro está a dizer, que aqueles homens falharam pelo fato de não reconhecerem a pedra que Deus estabeleceu. E Deus estabeleceu Cristo, com todas as falhas que estes líderes santos viram em Jesus, mas que a Bíblia fala que nele não se achou nem engano, nem falha alguma. Para Deus foi aprovado. Então, é importante nós como cristãos saber que não faremos nada nesta vida se não tivermos Cristo. Se de fato somos cristãos, precisamos saber que tudo da nossa vida, tudo que nós quisermos erguer ou construir para a base da nossa vida na fé, seja na nossa vida toda, em todos os sentidos, a base deve ser Cristo. Se não for Cristo, estás a construir sobre fundamentos errados. Cristo fala disso, fala do homem que construiu a sua casa, de dois homens. Um construiu a sua casa na areia e outro construiu a sua casa sobre uma rocha. E Jesus fala que vindo o vento, na mesma proporção, a casa que estava sobre fundamentos de areia e que estava na areia foi sacudida, foi levada. Mas aquela que estava sob a rocha, que é Cristo, Cristo é a rocha, é a pedra angular, sobre essa rocha, essa casa, na mesma proporção de vento que fez e caiu a outra casa, não caiu a outra casa, porque estava sobre uma rocha e essa rocha era de facto certa. Quero dizer a você que se você estiver em Cristo, como estava aqui o irmão Rosário a dizer, ainda que tenham tribulações, ainda que sejamos abatidos, não seremos destruídos, ainda que aconteça o que for em nossa vida, há uma coisa que vamos ter por certo: a nossa vida não é melhor que a de Jesus, a que Ele deu. Vamos ter por certo que não vamos condicionar a nossa vida, não vamos... Jesus Cristo disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nós precisamos ter essas bases sobre nós. Tudo que quisermos erguer e edificar esteja sobre Cristo, porque no dia que alguém chegar, tirar a nossa vida física, você tem que ter certeza que a sua vida espiritual vai ser achada em Cristo, porque se não for achada em Cristo, você está a perder seu tempo, sair da sua casa vir para aqui. O quarto e último ponto que eu vou apresentar a vocês, Jesus é o único nome para a salvação, não existe outro. É a defesa de Pedro, não é a minha. Gostaria que fosse eu falando, mas é Pedro. No versículo 12, depois de Pedro falar que Cristo é a pedra angular ou a pedra de esquina que os edificadores ou rejeitaram, Paulo vai dizer que, Pedro aliás vai dizer que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Existem vários nomes, e naquele tempo existiam vários nomes de pessoas que estudaram, atingiram títulos, eram reconhecidos na sociedade, e esses homens, até entre esses estavam os principais dos sacerdotes, seus nomes e tal. Eram pessoas que conheciam os escribas, seus nomes eram reconhecidos, todos esses. Mas Pedro não quer fechar seu discurso sem dizer que, olha, aqui onde estamos, e nem no mundo, nem em cima no céu, nem debaixo, não existe nenhum nome que Deus deu. Primeiro disse que essa pedra que essa pedra de construção que vocês rejeitaram, é essa escolhida para que nós de fato possamos ser erguidos como edifícios fortes diante de Deus. Depois ele vai dizer que se vocês quiserem ser salvos, não existe nenhum outro nome. Aqui neste lugar, nos céus, debaixo da terra, nenhum outro nome foi dado diante de Deus pelo qual pudéssemos ser salvos. Encerrando neles, calando a boca deles, mostrando para eles: vocês podem estar sentados em todos esses tronos e gozarem de todos os títulos que gozam, se vocês não se submeterem ao nome pelo qual Deus estabeleceu para a salvação, vocês estão perdidos. Pedro está certo que ele pode ser morto, mas ele está a deixar claro: é o que nós devemos fazer em todas as oportunidades que tivermos. Não é para embelezarmos as pessoas,
Não é para temermos as pessoas, mas é para deixar claro que se vocês não se renderem ao nome de Cristo, vocês estão perdidos. Não importa o título que nós temos, o nome que foi dado, que Pedro está a apresentar, o nome que foi dado entre os homens, pelo qual nós devemos ser salvos, é um e único nome, e esse nome é de Jesus Cristo. Se nós fazermos uma varredura na cidade de Nampula, vamos perceber que há nomes que quando você pronuncia, as pessoas estremecem. No bairro, vocês sabem que existem senhores no bairro, famílias que pelo seu nome as pessoas estremecem. Mas nenhum desses nomes pode salvar alguém. Pode salvar. Nosso nome pode nos fazer alcançar lugares aqui no mundo, pelo nome. Se no teu nome, se estamos aqui de repente alguém, o nome dele é citado, no final entra Chipande, nós vamos reparar para ele, tipo assim, cada um, aquele que já estudou história vai começar a dizer, será Chipande, da família Chipande? Por quê? Porque esse nome já foi construído na sociedade. Se alguém está nesse lugar e for chamado, no final o nome dele ter Chisano, nós vamos ficar todos a olhar assim, tipo assim. No final vamos aproximar. Será que é aquele Chisano mesmo? Você é daquela família? Por quê? Porque esses são nomes que, para nós, são intocáveis. Mas nenhum desses nomes pode nos salvar dos nossos pecados, pode nos salvar da ira de Deus, pode nos salvar de qualquer mal que vier contra nós. Nenhum desses nomes, naquilo que diz respeito à salvação, esses nomes podem fazer. Queria deixar para os irmãos que, se não deixarem que Deus transforme vocês, não importa se vocês estão a cultuar na CCC ou nenhuma outra igreja, não há salvação. E depois, Cristo é a pedra pela qual você tem que erguer, levantar cada tijolo da sua vida espiritual. Cristo é a pedra. E não há nome pelo qual você pode ser salvo, nem em cima no céu, nem embaixo na terra, pelo qual você possa ser salvo. E isso não tem a ver com a linhagem da sua família, isso tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu. Então, Deus tem a palavra final. Podemos inventar atalhos aqui na terra. Algumas pessoas dizem, nós já ouvimos isso, todos os caminhos dão a Roma. Para Deus é o único caminho que faz chegar a Ele. E isso foi dito em João capítulo 14, versículo 6. Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a causa de tudo que deve acontecer na nossa vida para a glória de Deus. Tendo dito essas palavras, eu quero orar com os irmãos antes de entregar a oportunidade. Vamos inclinar nossas cabeças, Pai. Mais uma vez estamos aqui na sua presença, diante de coisas espetaculares que o Senhor registrou neste livro para nos fazer recordar a respeito do teu Filho Jesus, que é a causa nobre, que é a causa superior, que é a causa mediana, que é a causa de qualquer ângulo para a nossa salvação. Nós estamos aqui porque nos rendemos a Ele. Pai, toque nosso coração seco, transforme-o, faz com que seja um coração aberto a ouvir a sua palavra. Pai, toca aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, para que façam uma oração contigo, ó Deus. Toca corações, ó Deus, nessa hora. Faça com que nossa vida não venha a ser a mesma. Pai, tire-nos do estado da religiosidade e faz-nos ser de facto salvos e crentes em Deus. Pai, que Cristo seja a fonte de todas as coisas que fazemos, de todos os caminhos maus que abandonamos. Cristo seja a fonte e seja a fonte de tudo aquilo que é de bom em nossa vida. Queremos deixar essa oportunidade, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.